Pois é, não deixaram nem a gente dormir direito de domingo para segunda-feira, com toda a nossa cobertura muito especial em antagonista.com.br do que aconteceu nesse debate da TV Cultura. Então a gente fala agora sobre a cadeirada de José Luiz da Atena em Pablo Marçal, que ocorreu na noite de domingo 15, durante o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Os candidatos do PSDB e do PRTB trocaram farpas desde o início do debate. O clima esquentou quando da Atena se recusou a fazer uma pergunta a Marçal. Depois, o ex-coach, o influenciador digital, como ele prefere, mencionou uma acusação de assédio sexual de uma ex-repórter contra o apresentador. Vamos assistir a essa discussão que precedeu a cadeirada. E agora vamos ao trecho que mostra a agressão de da Atena contra Marçal após ser chamado de covarde. Pode soltar a produção. Da Atena foi expulso do debate em razão da cadeirada em Marçal. O candidato do PRTB alegou que não estava bem, optou por não continuar no evento e foi encaminhado a um hospital da capital paulista. Os outros candidatos decidiram permanecer no debate. A gente tem um vídeo que mostra a agressão de outro ângulo e da Atena sendo expulso pelo mediador. Vamos assistir. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é louco, da Atena? Não! Nossos comerciais, minha sogra morreu, seu bandidinho, bandidinho do caralho, minha sogra morreu, tadinho. Cadê essa sangração? Você me mandou o WhatsApp pedindo perdão, seu palhaço, filho da puta. Isso é mentira, seu covarde. Você matou minha sogra, seu covarde, filho da puta. Covarde, seu ditador! Ditador! Você quer ser cerveja? Chega, seu do caralho! Chega, seu do caralho! Senta na cadeira e chega! Não, senta na cadeira, chega! Chega! Ditador! Tem que ser expulso desse debate aqui, esse ditador! Vagabundo, caralho! Tem que ser expulso! O cara jogou uma cadeira aí. Não dá pra ficar continuando. Todo mundo com seus lugares! Tem que expulsar, né? Depois tem que expulsar. Nas costas da Marina Helena. Esse é o barranco. Os outros foram assim, né? Os outros? Não. Entre os assessores, entre a trocação? Não. Nada assim, não. Não tem cabimento. De Deus aqui para mim. Candidato da Atena, você pode se retirar, por favor? Candidato da Atena, não é possível a gente continuar o programa depois do que aconteceu, infelizmente. Estou tirando a você. O candidato Marçal está se retirando por vontade própria. Vontade própria não. O candidato Marçal está se retirando por vontade própria. Vontade própria não. Ele foi agredido. Vontade própria não. Vontade própria não. Agredido, tá? Segurança. Fica, pá. Clareza com a verdade. Clareza. Ele foi agredido. Ele está machucado. Agora, quando voltar ao ar, eu vou anunciar o que aconteceu. Gente, olha lá, tá saindo. Tá saindo do ar. A Atena vai sair? Caralho, isso foi um absurdo, cara. Bom, a gente ainda tem outras imagens de bastidores e de desdobramentos, mas vamos voltar aqui a um ponto de análise. No suposto debate da TV Cultura, o Pablo Marçal disse ao da Atena, aspas, você é um arregão, você atravessou o debate, que era o da TV Gazeta, esses dias para me dar um tapa, aí falou que você não queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso, você não é homem, fecho aspas. O da Atena então agrediu o Marçal com uma cadeira. Nossos comerciais, por favor, pediu o apresentador do programa.
Seu FDP, gritou o candidato do PSDB para o Marçal. E o Datena afirmou em seguida que a sogra morreu em decorrência do sofrimento familiar causado pela denúncia de assédio sexual que foi evocada pelo adversário num processo já arquivado. E ao evocar esse caso, o Marçal havia citado um verso sobre estuprador, questionado se o rival tocou na vagina dela, afirmado que ele fez sim assédio sexual, teve que pagar milhões para a pessoa ficar calada e não respeita a mulher. O Datena chegou a pegar uma segunda cadeira, como vocês viram, mas foi contido ali pelo prefeito Ricardo Nunes do MDB e por assessores e seguranças que correram para o palco. Em resumo, um botou pilha, defendendo que ser homem é dar o tapa que se queria dar, levando os instintos mais primitivos até o fim, o outro caiu na pilha, entendendo que não se deve levar desaforo para casa e que o preço de dobrar a aposta na provocação sobe do tapa para a cadeirada. Ser homem, no entanto, não é dar vazão a todos os instintos primitivos, mas ter essa capacidade de reprimir os que resultem em violência, como essa, e demais condutas indignas, por mais baixa que seja a provocação e por mais forte que seja o desejo. Então a baixaria de um não justifica a agressão cometida pelo outro. A agressão cometida pelo outro, ainda que mais grave, não torna a baixaria de um menos baixa. Em que pese essa diferença de gravidade, os atos ilustram um conceito distorcido de masculinidade pretensamente adulta. Um afeta a virilidade por meio da petulância marqueteira, estrategista, outro por meio da intolerância bruta, troglodita. Nesse embate geracional entre os machões, entre aspas, das eras da TV e das redes sociais, o Brasil assistiu apenas ao fogo no parquinho da 5ª Série B. Graeb, como você avalia? Felipe, tudo vai depender de como... Enfim, eleição é grandes números, né? Não importa como eu avalio... Enfim, a gente precisa tentar entender para onde é que vai soprar o vento do eleitorado. Se o eleitorado compreender... o Marçal estava no momento da trajetória eleitoral dele em que ele tinha meio que estagnado. Né? Depois de dar uma disparada, ele chegou lá, segundo a maioria das pesquisas, ele empatou com os dois que estavam na liderança desde o começo, o Boulos e o Nunes. Empatou, mas... Depois, várias pesquisas foram mostrando que ele não conseguia subir mais. Tinha parado. E algumas pesquisas, como o Datafolha até Instituto do Paraná, colocaram o Marçal abaixo até do Nunes e do Boulos. Exato, um pouquinho abaixo. Chegando a oscilar para baixo, inclusive. Exato. Este episódio pode ter o poder de mexer de novo nessa equação. Vai depender do quê? Se as pessoas entenderem que o Marçal preparou a própria cama, tornou o ambiente dos debates tão tóxico, tão venenoso, né, que mais cedo ou mais tarde alguma coisa desse tipo ia acontecer, elas podem... Essa rejeição que o Marçal tinha desenvolvido e que impedia ele de continuar crescendo, pode se cristalizar. Pode ser um momento definitivo em que o eleitor médio ali, de centro, vamos dizer assim, é o mais moderado, né? Aquele que não é nem da esquerda nem na direita pelo coração, pode ser que esse cara fale, não, esse aí não dá, chega. Ele que causa tanta confusão que até outro partiu com a cadeira para cima dele. Se por outro lado, esse eleitor médio conseguir enxergar uma vítima no Marçal, falar, não, uma coisa é você provocar as pessoas com palavras. Outra coisa é você partir para agressão física. O outro não soube se manter dentro dos limites que são aceitáveis, que é o da briga verbal, né? Se o Marçal for visto como vítima, pode ser que se quebre essa inércia que estava se criando na candidatura dele e ele volte a crescer. Ele vai se beneficiar do efeito vítima, que é muito conhecido. Quando alguém consegue... quando alguém é posto nessa posição do atacado, do que sofreu o atentado, do que apanhou, né? Ele pode se beneficiar sim. Este aqui é o cara em que a gente precisava votar. Então, assim, as duas possibilidades estão em aberto. Não dá pra gente ter certeza, hoje,
segunda-feira, menos de 24 horas depois do acontecido, qual vai ser o efeito disso? Se vai cristalizar o processo de perda de velocidade que o Marçal já vinha sofrendo, ou se vai reverter esse processo e vai permitir que ele cresça de novo. Tem que vir uma pesquisa. É difícil, né? A gente tem dificuldade de acreditar assim, com o coração nas pesquisas. Faz muito tempo que elas deixaram de conseguir captar com tanta fidelidade. Mas eu digo isso, tem que vir uma pesquisa, porque as duas posições de fato, as duas possibilidades de fato estão em aberto. Porque a gente viu isso acontecer em outras eleições. São dois caminhos possíveis. Então, amanhã tem pesquisa. Vamos ver, quem sabe se ela já capta alguma tendência para um lado ou para o outro. Cristalização da perda de crescimento ou uma reversão e o Marçal volta a crescer. E depois do ocorrido, a equipe de Marçal publicou um vídeo que compara a cadeirada com a facada em Jair Bolsonaro e o atentado contra Donald Trump. Vamos assistir. Falou que você queria ter feito. Bom, o Graeb já tinha falado dessa questão de vítima em meio a uma corrida eleitoral. E aqui, sem justificar jamais a agressão, isso a gente já colocou aqui no programa, em texto, a gente tem que apontar uma distinção entre esses episódios. Qual é a distinção? O Pablo Marçal estava envolvido num embate verbal com aquele que o agrediu. Jair Bolsonaro não estava envolvido num embate verbal ou qualquer outro com Adélio Bispo, que lhe deu a facada em Juiz de Fora, Minas Gerais. Donald Trump não estava envolvido num embate verbal ou qualquer outro com Thomas Crook, que atirou contra ele e, graças a um gráfico sobre imigração ilegal que o Trump foi olhar na hora, atingiu apenas de raspão a sua orelha. Então, toda essa repercussão em termos de votos, ela tem a sua dose de imprevisibilidade, porque o eleitorado vai avaliar também, nesse caso, se não que o Marçal tenha merecido isso do ponto de vista moral. É claro que alguns eleitores podem fazer esse tipo de juízo, não é o que nós estamos fazendo aqui. Mas se a conduta do Marçal antes da agressão não gerou uma maior rejeição contra ele, por ele ir... Justificou a agressão física, de certa forma? Não né? Eu nem chego a esse ponto aqui do ponto de vista do raciocínio, porque me parece que ele estava envolvido num embate em que ele pode ter tido algum tipo de desgaste com o eleitorado que ele ainda não tem, porque o que ele está buscando conquistar é um eleitorado que não tem, certo? Se ele atingir um teto, se ele precisa passar os outros, se ele precisa chegar no segundo turno pelo menos contra um, que mesmo que esteja na frente, ele vai precisar passar alguém. Então, assim, tem o eleitor indeciso, ou tem o eleitor que está abandonando o seu candidato que ficou para trás, o próprio Datena, ou a Marina Helena, ou a Tabata Amaral. Então, ele vai avaliar. Mas o Marçal está merecendo o voto em razão de ter sido alvo de uma agressão, mas o que ele falou é legal ou não, não é para justificar a agressão. A agressão não se justifica por algo que se faz ou fala, mas é aquele desempenho. Esse desempenho foi legal, não foi na visão do eleitorado? Isso a gente vai saber pela avaliação dos próximos números. Diga, Graeme. Eu acho que o que enfraquece um pouco essa comparação que a campanha tentou fazer do Marçal com os outros dois, que de fato foram vítimas de atentados, né? Como disse o Felipe, de pessoas que não os conheciam, que nunca tiveram proximidade, que nunca trocaram uma palavra com eles. É uma situação diferente. Mas o que enfraquece também é que quem atacou o Marçal foi o Datena. Se isso tivesse vindo ou do Nunes ou do Boulos, que são os adversários eleitorais mais diretos nesse momento do Marçal, as pessoas teriam mais facilidade de enxergar essa situação. O cara incomoda tanto, o cara é tão fora da curva, que olha aí, eles nem sabem como combatê-lo. O Datena
segundo todas as informações, está fora da disputa. Muito bem, pode continuar, Greg. Vamos refletir mais um pouquinho agora sobre esse trecho. Não, então, isso que eu estava dizendo. Como é o Datena, que não é um adversário direto, né? É possível que as pessoas não vejam nesse sentido, estão querendo tirar o Marçal da campanha, é alguém que precisa que ele saia da campanha, porque, né, só assim vai conseguir vencer. O Datena meio que virou... O cara tá fora do baralho já. 2 dias atrás estava chorando no ar e falando na possibilidade de sair. Não sei, não quero. Que vai morrer sem realizar o sonho dele, de ser prefeito da cidade. Que tentou conquistar o voto do eleitorado, mas não conseguiu. Ele estava nesse clima. No entanto, como o Marçal também tinha apontado muito que ele desistiria por outras razões, quer dizer, por ele ter feito isso em eleições passadas, ele me parece que quis ficar também para desafiar, para bater boca, para levar até o final. E também pode haver algum tipo de pressão do partido do PSDB. Diga. O que pode parecer é que assim, o Marçal realmente ele não direciona os ataques dele para aqueles que estão na disputa de fato. Ele é um cara que faz ataque de graça. Mesmo um cara que não tem... não parece ter nenhuma chance de disputar a sério essa eleição, de vencer essa eleição, está lá atrás em todas as pesquisas, mesmo assim, ele vai para o embate só para criar confusão. Ele vai para o embate para criar confusão e ele se alimenta dessa confusão, isso aí sem dúvida. Agora, tem um interesse eleitoral, ele tem um interesse nos votos do Datena. Tirar votos do Datena para ele é interessante, evidentemente. Esses votos dos candidatos mais nanicos ou menores são os votos que o Marçal está buscando.